Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o professor João. No vídeo de hoje nós vamos reagir aqui ao Rubão fazendo comentários sobre a geopolítica aqui no podcast dos Três Irmãos. Ele vem fazendo agora, tecendo algumas críticas aí ao governo Trump. Bora acompanhar, assistir junto aí esse vídeo aí. Tudo. Aí a primeiro... Polônia vai querer também, a Hungria vai querer um pedacinho também, porque se a Ucrânia for despedaçada totalmente, os outros países vão falar, pô, não posso deixar a Rússia chegar aqui. Quero o meu, a zona tampão aqui, isso é uma especulação possível no futuro. E se ela atravessar o Dnipro, provavelmente ela vai para Odessa e pega o litoral inteiro. Fecha o mar ali, Mar Negro, né? Acabou. É um dos planos do Putin ali, né? Cortar o acesso ao mar da Ucrânia. Se eles ultrapassarem o Dnipro, eles vão direto para Odessa e fecham. Acabou o mar, saída para o mar. Pô, e esse povo ucraniano que fica lá, eles vão conviver bem com os russos, assim? Cara, eles são tudo o mesmo povo, cara. É o mesmo povo mesmo? Não vai ter um preconceito, não vai ter uma... olha só, o povo nessas guerras, tá? Ele é mais perdido que barata em galinheiro, atravessando galinheiro. Só se ferra, né? O povo não sabe nem o que está acontecendo. O povo chega um momento que a única coisa que ele quer é estabilidade de algum lugar, da onde venha. Quer viver. Da onde venha. É o que eu falei, é barata atravessando galinheiro. Olha, parou tudo, é o seguinte, quem ganhou foi a Rússia. Foi ótimo, tá tudo bom. Porque eu estou falando assim, quando eu falo, são tudo um negócio que não há um grande choque. Não é americano invadindo o Japão. Não é um europeu invadindo um país asiático. São basicamente o mesmo povo. Então, há russos. Aonde tem mais refugiado ucraniano? Na Rússia. O maior número de refugiados. E a maioria está satisfeita, né? A Rússia, diferente da Europa, deu uma pensão boa, está colhendo. Está colhendo, botando no ramo, botando na mão de obra. Sério? A Rússia quer, porque é como o Rubão está falando, eles têm a mesma aparência, eles falam a mesma língua, eles têm a mesma religião. E, especialmente os ucranianos que moravam no leste, na região de Donbass, muitos eram falantes de russo, seguiam a igreja ortodoxa russa. Por que isso? Porque quando a União Soviética acabou, lá em 1991, tinha um monte de russo morando dentro da Ucrânia. Era tudo o mesmo país. A Ucrânia era um pedaço da União Soviética. Isso. A própria Crimeia era um pedaço da Rússia. De Kiev é russo. O prefeito de Kiev é russo. Um monte de russo dentro da Ucrânia. Que quer ficar com a Rússia. Eu acho que o Sirisk é russo também. Tenho quase certeza que o Sirisk é russo. E ela abraçou a mão de obra de qualidade. O comandante das Forças Armadas da Ucrânia, acho que ele é russo. E a Rússia tem um problema, né, assim como a própria Ucrânia, os países do leste europeu, de modo geral, ele tem um problema populacional, a população diminuindo, a população envelhecendo. Então entrar pessoas jovens ali, pessoas que estão preparadas, a Rússia acolheu, deu uma pensão boa, e é uma situação diferente da Alemanha, da França, por exemplo, que não é a mesma população, é um pessoal diferente. Eles estão dando uma espécie de Bolsa Família para esse pessoal que está lá refugiado. Mas tipo, vem cá, esse pessoal vai embora quando? Isso. Eles querem. O pessoal vai embora quando? O russo não. O russo fala, vem para cá, vai ganhar visto, vai ganhar tudo e vai morar aqui. Pode arrumar emprego. Os Estados Unidos, forçando mais a barra do que a Rússia, ele tem noção que, tipo assim, pô, eu tô cobrando mais. Então provavelmente que eles vão fechar com eles lá. Os Estados Unidos tanto faz. Cara, o problema dos Estados Unidos é que são dois Estados Unidos. Tem um democrata, outro republicano. O que falta nos Estados Unidos hoje é unicidade. O modelo, a própria Alemanha dentro da democracia provou que o movimento, a maior tragédia que existe para um partido se chama revezamento de poder. Compulsório. O revezamento de poder ele pode ocorrer. Mas quando ele é compulsório, começa a te criar um problema muito sério. Porque você não há continuidade. Vamos dizer o seguinte, o Trump, ele não tem nem mais idade, mas vamos dizer que o Trump faz um governo sensacional. Beleza. Ou começa a fazer a curva de subida dos Estados Unidos recuperando. Aí ele se reelege. Melhor ainda. Acabou o ciclo dele. O Ocidente é escravo disso. O Oriente não. O Oriente não liga de estar com o mesmo líder 20 anos, 30 anos, com a mesma política. Eles têm um tempo de maturação bem mais sólido
O Putin está há 20 anos, está há 25 anos no poder. Ele ficou 4 anos fora para o Medvedev, mas como primeiro-ministro. Tá? A mesma turma mandando. Então é o seguinte, há uma consolidação em direção a algo. Pode ser bom ou ruim, mas normalmente é bom. E a Merkel mesmo ficou 14 anos no poder, acho. Tá? Mostrou como nesse período a Alemanha evoluiu. Aí quando você começa a entrar nesse processo é o seguinte, 8 anos, vamos dizer aqui, eu vou falar para você uma coisa que aconteceu historicamente. O Lula fez primeiro governo, o segundo governo foi excelente, e eu não tenho dúvida que o terceiro governo dele seria muito bom naquele momento. Mas o jogo do poder ocidental, depois que inventaram isso em 1945 lá nos Estados Unidos, né, quando Roosevelt se elegeu pela 4ª vez e ganharia todas enquanto fosse vivo, aí limitaram a 2 vezes. Isso aí contaminou o resto todo. Aí é o seguinte, todo mundo fala numa coisa de alternância do poder. Pô, o que é alternância do poder? Tá. Você precisa de um projeto de país, você precisa de um projeto de execução. E você, no Ocidente, você tem... Então, o que acontece? A política externa dos Estados Unidos mudou de partido, mudou drasticamente. Sim, mas eu te falo pelo seguinte, no momento. Os Estados Unidos têm uma conta para receber. Tem. E essa conta é alta. E ele tá cobrando. Tá cobrando. Vem pro meu lado que eu quero receber essa conta. Isso. Só que ele sabe que se não for pro lado dele, ele não vai receber nada. Então ele tinha que fazer alguma coisa que, tipo assim, pô, tudo eu não recebo. Se for pra lá, eu não recebo nada. Deixa eu facilitar aqui a negociação pra ter do meu lado, pra pelo menos não perder tudo. Eu tenho uma frase pronta pra isso. Tem hora que a burrice é tanta que parece estratégia. Americano é tudo burro. Não é tudo burro, mas olha só, é uma coisa, o pragmatismo que existe no Oriente, os Estados Unidos não têm. Você começa a ver nos trejeitos. Você vê um filme americano, tá? O cara tá lá amarrado, apanhando, aí ele cospe na cara do cara, ele xinga o cara, porra nenhuma. O mais brabo de todo tá chorando, pedindo pela mãe, vomitando, passando mal, mas o cara tá lá durão, bate mais. Aí eles começam a acreditar que aquilo ali é verdade. Eles começam a acreditar que aquela porra ali é verdade. E eles começam a levar para aquilo ali. Aí é o seguinte, a empáfia, a arrogância acaba contaminando o sistema. É igual essa medida agora do Trump. Essa medida é fracasso puro. Porque você... De taxar os outros países? Não, de taxar os outros países. Ele taxou unilateralmente, principalmente os parceiros. Tá? Você mordeu seus amigos. Quem negocia com você. Aí é o seguinte, você consegue, ele vai ter baixa demanda, alta inflação, ele vai ter, calcula-se que cada família americana com essa sobretaxa gasta $5.000 a mais por ano para manter o mesmo padrão de vida. Caralho. $5.000 a mais por ano de média para cada família. Esse estudo já saiu hoje. Aí é o seguinte, dá para fazer isso? Dá. Se você tem o país na mão, se o país está controlado, se você tem uma garantia, um espólio político para isso. Ou seja, você tem que ter a união, o povo tem que estar do seu lado. Os Estados Unidos está totalmente fragmentado, de ponta a ponta, super fracionado, super dividido. Então é o seguinte, esse apoio popular de médio prazo que ele precisa, ele não vai ter. Alguns países estão retaliando. Ele está tendo uma série de políticas equivocadas da forma. Tem gente aqui no Brasil dizendo que tem problema não, ele só taxou a gente em 10%. Pô, isso é coisa de lacaio. Eu falei assim, eu não quero que pague. Né? Tá? Foi no aço. Aí o seguinte... Ferro vem mesmo. 10%. Não, eu não aceito nada, cara. Você já tem um handicap positivo que a gente negocia na sua moeda. Eu já te dou lucro que eu negocio na sua moeda. Porra, eu uso o seu sistema de pagamento. Eu uso tudo. Você ainda quer me sobretaxar? Vai cuidar da sua casa, cara. Você não tem condições de manter seus gastos, não? Pessoal, essas aí foram as falas do Rubão aí no podcast aí dos Três Irmãos, e acho que uma coisa que tem que ser levada em consideração, claro que é importante a gente se atentar para a guerra que está acontecendo entre lá a Ucrânia e a Rússia, mas ele citou um ponto bastante interessante,
que é sobre a questão do planejamento estatal, né, dos governos, quando tem essa alternância no poder. Claro que faz parte do processo democrático, mas aí a gente tem que, o Brasil precisava pelo menos estabelecer políticas de médio e longo prazo que pudessem ser superadas e serem levadas em consideração mesmo com mudança de governo. Então a nossa educação, a saúde, a segurança pública, ciência e tecnologia deveriam ter projetos de longo prazo, de pelo menos 10, 20 anos, para que a gente pudesse vencer esses percalços, né? Que além de fortalecer o mercado interno, mas desenvolver a ciência e tecnologia, o nosso mercado de trabalho, seria excelente. Eu acho que essa seria foi uma fala dele bastante interessante, que eu acho que a gente deve internalizar aí. Beleza? Eu vou ficando por aqui, deixa o seu like, comenta o que você achou do vídeo, e aí, um abraço, até a próxima.